Está no ar mais um programa Ciência e Espiritualidade. Será que arte, cultura, vídeos, internet e espiritualidade podem se mesclar? Será? Bom, hoje aqui no programa Ciência e Espiritualidade vamos falar sobre tudo isso. E o programa Ciência e Espiritualidade, organizado pelas Faculdades Integradas Espírita, aqui na CWB TV, 5 da NET, toda sexta-feira às 18 horas para você, feito com muito carinho. E iniciamos o vestibular agendado da Faculdade Integradas Espírita. Você pode ligar lá no 31 55 7102. Temos o curso de Biologia, Fisioterapia, Geografia, História, Naturoterapia, Nutrição e Yoga. E também temos os cursos de pós-graduação nas áreas de Educação, Ambiental, Saúde e Social, pelo telefone 3155 7107. E se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, escreva pra gente ciência2espiritualidade@gmail.com. E hoje temos uma presença muito especial aqui no nosso programa. Vamos conversar um pouquinho com o Anderson Jader. Ele é ator, é diretor de cena, produtor executivo e apresentador do web programa No Fusca Show. Olá, Jader, Olá, seja Célia. muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Célia, obrigado pelo convite. Eu vejo lá, às vezes está lá passandinho lá, eu vejo quando você coloca também, acho bem bacana, né? Olá, o pessoal de casa, né? Obrigado pelo convite. Muito bom você aqui com a gente. Vamos começar falando sobre a estampa aí da sua camiseta. No Fusca Show. No Fusca Show. Conta pra gente. É um programa, eu assisto muito desde o primeiro, mas já está com 35 episódios. 35. Tanto que você me perguntou, eu estava em dúvida se é 34, nem eu mais já eu dei uma perdi na pesquisadinha lá, achei 35. 35. A gente, né, começou como uma brincadeira, né? Era só para fazer uma brincadeira com os amigos. Fizemos 3 programas. Colocamos com o Danilo Correia, com o Hélio Barbosa e com o Fernando Cadu. E aí o pessoal gostou, né? Achou legal, tal. E eu falei, por que não a gente, né? O Sérgio Hortense, que é o coprodutor, a gente conversou, falou, vamos continuar fazendo. Tem tanta gente bacana aí em Curitiba, no Paraná, né? Que no começo eram 3 atores comediantes. E aí a gente começou a chamar político, jornalista, cineasta, né? Professores. E aí vai, hoje com 35, fora os que já estão pré-agendados aí. A gente grava tudo de uma vez e vai soltando, né? E é muito divertido, porque é solto, né? As pessoas entram no Fusca e vai embora. E vai embora. Porque às vezes assim, quando a gente vem assim, por exemplo, aqui, né, no estúdio, você fica, né, com as câmeras ali, você fica até meio assim, mas no carro, apesar de ter as câmeras, tem uma pequenininha, uma outra, a pessoa acaba, no meio a pessoa acaba se soltando, porque ela meio que esquece, porque você vai dirigindo ali, tá passeando, né? Ela esquece, ela se solta mais, né? Às vezes até, porque tem muita gente que fica com vergonha da entrevista, mas no Fuscão, e é engraçado que todo mundo tem uma história com Fusca. Ou já teve um Fusca, todo ou já mundo andou gosta no de Fusca, Fusca, todo mundo gosta de Fusca. Que bacana. E eles ficam doidos, né? Quando vem o Fuscão azul lá, eles ficam... Que bacana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Fusca, mas eu queria que você contasse pra gente. Você é ator, é diretor, é produtor, você tem uma empresa, né? Isso, tem uma produtora. Caixote Filmes. Caixote Filmes, exatamente. Isso, muito bem. Então conta pra gente como que começou toda essa tua trajetória no mundo das artes, né? Eu comecei a fazer, acho que como a maioria, assim, você começa a fazer ou teatro na escola ou teatro na igreja. Eu comecei na igreja, fiz o Bom Samaritano. Olha só. Eu participava da igreja evangélica, evangélica quadrangular, nos anos 80, fiz lá o Bom Samaritano. É isso que eu quero fazer. Aí fui fazendo, tá? Daí quando eu fui para a igreja católica no grupo de jovens, já com 14 anos, comecei a ser responsável pelo grupo de teatro lá. Então eu fiz de tudo, eu já fui Barrabás, Pilatos, Jesus quando eu era mais magrinho. Então a gente fazia as peças, fazia tudo lá final de ano, peça de Páscoa, peça de Natal. E ali eu comecei a fazer, né, e gostar. E essa parte de produção, porque daí a gente confeccionava os trajes, né? Mandava fazer figurino, a cruz, pegava dinheiro, tirava xerox, cenário, tudo, já tirava do bolso ali, claro que a igreja ajudava, o pessoal dali da comunidade ajudava, né? E a gente ia ensaiando na casa das pessoas. Aí eu fiz o curso do Colégio Estadual, o curso de ator, que era um curso técnico. Fiz a FAP, Faculdade de Artes do Paraná, e aí fiz uma pós-graduação em cinema.
para se profissionalizar, né? Para poder isso. Caminhando. Daí fui caminhando, fazendo, daí fui pro vídeo, cinema, para TV e agora na internet. Na internet, né? Tá a sensação lá. É isso, agora a internet é... Mas você tem uma história bem interessante, como você já mencionou um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que você falou que começou numa igreja evangélica, depois passou para uma igreja católica, isso. E você fez uma peça que tinha uma linha espiritualista. Conta pra gente como foi essa peça. Então, eu fiz uma peça em 2004, começou a ensaiar em 2002, mas em 2004 nós apresentamos a peça Entre Quatro Paredes, do Jean-Paul Sartre. E essa peça tem aquela famosa frase, que muita gente talvez não saiba que é do Sartre, muita gente sabe, que é aquela assim, o inferno são os outros. Certo. Então, a peça ela se passa dentro de são 3 pessoas que vão para o inferno. Só que o inferno, eles chegam lá, eles pensam que o inferno é né, aquela coisa de fogo, né? E aí eles chegam lá, é uma sala, com 3 cadeiras. Ah, beleza, se o inferno é assim, tá fácil. Mas daí você imagina, né? Você fica aí trancado uma eternidade com 3 pessoas jogando na tua cara aquilo que você fez e tal. Então, o inferno são os outros. Para fazer essa pesquisa, para eu entender o que é o inferno sob o ponto de vista, né? Para eu poder chegar assim, com aquela minha visão de inferno, e aí ver que o inferno era diferente, eu peguei o inferno sob o ponto de vista budista, gnóstico, evangélico, católico, espírita. E aí eu comecei a gostar do espiritismo, do Kardec. Né? Começou a ler? Comecei a ler, tem um livro lá, né? O Inferno, o Céu e o Inferno, e eu comecei a gostar e me aprofundar, mas eu sempre fui muito curioso com essa coisa de espiritualidade, sabe? Sempre transitei bem entre, como você falou, eu fui para era da evangélica, católica, espírita, eu acho assim que todo mundo é igual. Então não tem dificuldade de transitar. Isso é uma característica um pouco do ator, né? Porque o ator, como ele tem que interpretar vários papéis, ele tem mais liberdade em transitar em ideias diferentes, né? Ele não fica preso numa única ideia. Né? Como ser humano, você tem aquelas suas amarras, aqueles seus preconceitos, mas o ator, ele é obrigado a meio que ir se distanciando desses preconceitos, se despir dos preconceitos. Daí te ajudou a pesquisar. Ajudou a pesquisar. E eu sou curioso, sabe? Que eu acho assim, que você... O ser humano, ele quer impor as coisas, certo? Quer impor a religião, quer impor a política, a orientação sexual. Então sempre, não, a minha religião é certa, não sei o que é certo. E eu acho que você tem que ser curioso. Então, vocês não vou dizer se aquilo é certo, eu quero pesquisar. E eu comecei a achar interessante, porque eu acho interessante, assim, quando eu vou em velório, eu vejo aquela pessoa, principalmente de um amigo, eu conheci, eu fico vendo, cadê aquela pessoa? Pô, aquela pessoa que ria, que falava, né? Um artista que interagia, que contava poesia, que cantava. Para onde que vai isso? Não é possível que acabe, você entende? Sim, eu fico pensativo. Pode ser que acabe, pode ser que não tenha nada do outro lado. Sim. Mas, sabe, eu fico pensativo. E nessa eu gosto de estudar. Vai pesquisando. Nessa eu gosto de pesquisar, né? E eu gostei, nessa parte da teoria espírita, eu achei interessante porque ele diz que você tem uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade. Então, assim, eu acho interessante. Sabe? Mas você não parou por aí, né? Porque aí depois disso você produziu alguns curtas, né? Isso. Para TV, que tinha esse tema também. Conta pra gente. Exatamente. São 2 curtas que a gente produziu aqui para a RPC, né? Que foi naquele quadro Casos e Causas, que era A Noiva do Pé de Laranjeira, que ele conta a história de um doutor que vai morar no interior lá e ele tem uma noiva que aparece num pé de laranjeira lá. E ele se apaixona por essa noiva. Então tem uma determinada cena lá que ele se encontra com ela e ela que aí não fica assim bem claro se ela realmente levou ele ou se ele sonhou, ela leva ele para o mundo dela. E eles começam a se relacionar e começam a se apaixonar os dois e começam a namorar. E aí assim, porque eu acho interessante essa coisa, esse relacionamento que o ser humano tem com o mundo dos mortos, assim, sabe? As pessoas que dizem que conseguem ver, que conseguem ouvir, né? Eu tive uma experiência interessante, eu nunca vi, assim. Uma vez eu tinha uma prima que estava doente, mas ela era uma prima distante e eu não ficava muito pensando nela. E eu estava dormindo e eu escutei assim, a Zeli morreu. Dali uns 5 minutos tocou meu celular, minha mãe me avisando. Olha só. Então... Aí eu fico pensando, como eu sou curioso, não quero afirmar nada, não. Eu sou médium, eu vi. Mas, poxa, sabe, eu não sou louco, eu ouvi aquela coisa e depois ligou. Então, existe uma relação.
Existe uma pesquisa da USP, se eu não me engano, 80% da população brasileira já teve algum evento Alguma experiência. nesse sentido, como você está falando. Que às vezes fica meio com medo, mas... Porque você não sabe se você está louco, se existe Sim, medo. sim. Aí você tem medo de ficar perturbado, ficar vendo, né? Você sai, né, olhando, tipo, aquele filme lá do Bruce Willis, né? Certo, Então, você está vendo você coisas... está vendo coisas e tal, assim. Então, mas foi uma experiência interessante. Eu quis tratar isso, sabe? Que são E como as coisas... pessoas receberam? Você teve algum feedback? Ah, sempre tem. Você sabe que por mais que a pessoa seja preconceituosa, o que acontece? Você tem um pai que faleceu, uma mãe que faleceu, você tem vontade de se comunicar com eles, você tem vontade de ver de novo. E todo mundo passa isso em algum momento da vida, né? Todo mundo. Por mais que você não acredite, se você tiver a sensação de que você vai poder falar com aquela pessoa que você gosta de novo, você entende? Então, mexe, por isso que né? Mexe com as pessoas. Mexe. Então as pessoas, e quando é uma história de amor, né? Mexe mais então ainda, mexe né? mais ainda, porque você vê que não está preso só a um plano. Você pode amar uma pessoa do outro plano, sabe? Então você teorizar o que poderia acontecer se você se apaixonasse com... Não vou contar a história, que a pessoa procura lá no YouTube lá e vê. Tá certo. E aí eu fiz o Destino Curitiba, que é a história de um senhor que ele morava em Umuarama e fazia quase 70 anos que ele não vinha para Curitiba, uma cidade que ele tinha muitas lembranças da família dele, a irmã, o pai e a mãe que já foram embora. Então ele, como já estava no fim da vida, ele resolve vir, compra uma passagem e vem. Então o curto se passa aí 60%, 70% dentro de um ônibus, ele vai conversando. E no final, eu vou ter que contar o final para poder explicar, né? Ele sempre lembrando aquela passagem, né? Aqueles momentos bonitos, ele fala uma coisa assim, que quando a gente morre, a gente vai para o lugar mais bonito que a gente, ou para o lugar mais que a gente mais foi feliz. Certo. Então, quando o ônibus chega em Curitiba, ele faleceu e aí aparece uma cena dele voltando, só que como criança. Oh, olha que bacana. Entende? Que eu, de repente, né, vai que é assim. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Tem Você certeza, voltar né? para um lugar onde você era mais feliz, você volta como criança e está lá o pai, a mãe e a irmã também pequenininha. Olha, sabe, que para bacana. receber ele, os três, assim, vem de braços abertos, ele vem e abraça eles. E quem quiser conhecer mais os seus vídeos, o programa no Fusca Show, Então, dá para entrar, entrar, tem um site, né, o www.caixotefilmes.com.br, certo? Tem no YouTube, você pode colocar o No Fusca Show, né? No Facebook também tem a página No Fusca Show, que você pode... Tem a minha página no Facebook, Anderson Jader. É bem tranquilo, lá tem outros curtas, né? E tem esses dois aí com essa temática, né? Eu sempre procuro colocar eu sempre procuro questionar essas coisas, esse destino, porque eu acho interessante. E mexe com as pessoas. As pessoas, mexe. mesmo quando ela fala, não acredito, mas se tem um assunto dessa maneira colocado, as pessoas procuram saber, dá uma espiadinha pelo menos. Né? Porque né, a pessoa ela é curiosa, né? Isso é do ser humano, né? É verdade. E me conta assim, você também teve experiências que eu sei com videoaulas. Isso, videoaula. E também trouxe uma bagagem para você. Nossa, conta pra gente. Olha, Célia, é engraçado essa coisa de videoaula, porque eu sempre fui um saci. Minha mãe tinha vergonha de ir na escola, ela ficava por último. Quando a professora chamava assim, a mãe do Anderson tá aí, ela ficava, porque Você escondia. E o engraçado é que eu fui parar no esquema de videoaula, de vídeo educação, né? Preparar professor. Deixou a mãe orgulhosa. Nossa, assim, tipo, eu acho que foi minha redenção, né, com os professores, porque ali a gente aprende bastante, né? Foi uma experiência legal de trabalhar com vídeo. E acho que usar essa coisa nossa de trabalhar com cinema, com vídeo, assim, para ajudar os professores a se expressar melhor em frente às câmeras, né? Porque o cara às vezes é muito bom professor, tá na sala de aula e às vezes para conversar com a câmera... Na frente da câmera ele bloqueia. Ficava meio assim. E eu acho que eu estou fazendo a minha parte, fiz a minha parte, porque sem educação o cara ele não vai no teatro, ele não vai no cinema, ele não vai... Então a educação é necessária para que tudo... Né? O cara possa usufruir de tudo que tem, o teatro. O cara que não tem educação, ele não vai ler. Exatamente. Aí o escritor adianta escrever o livro, o cara que não tem educação, ele não vai no teatro. Ele não vai assistir um bom filme, né? Os filmes arte ou filme de ação. E você preparou esses professores, né? Eu preparava esses professores, assim. E você também já fez esse trabalho com atores. Com atores. Como foi? Porque são dois públicos diferentes, São dois públicos diferentes. Porque o professor, ele tem a relação com o conteúdo, né? E o ator, como que foi? O ator é o seguinte, né? Eu, em 2000, eu fiz uma peça e comecei a ensaiar e os atores começaram a reclamar e tal. Não, você não... E eu descobri que não era bom. Não era bom como diretor. Mas eu amo muito isso. Eu falei, agora, o que eu faço? Eu me preparo ou desisto? Peguei todos os teóricos